A disforia de gênero, atualmente considerada um diagnóstico médico, não é? Segundo a Associação Psiquiátrica Americana, constando na última versão do Manual Diagnóstico Estatístico em Transtornos Mentais, substitui o termo anterior do DSM-4 revisado, que era o transtorno da identidade de gênero. Na verdade, então, disforia de gênero hoje corresponde ao que preteritamente se chamava transtorno da identidade de gênero. Na verdade, o foco foi mudado, né? Não se fala em transtorno de identidade, nem tampouco em transtorno, e só se fala em disforia de gênero, ou seja, uma inadequação que o indivíduo sente, não é? Afetivamente, cognitivamente, em relação ao seu sexo biológico e ao gênero que esse indivíduo se atribui, não é? Ou seja, o sexo biológico é um e o gênero, ou seja, o papel, né, de gênero, enfim, é outro, é diferente, é oposto. Isso na maioria das vezes. Por quê? Porque existe uma complexidade, né, de gêneros. Não é? Não existe apenas o gênero masculino e feminino, existe uma variedade de gêneros, né? Tanto que o termo gênero tem sido questionado por alguns autores, né? Uma vez que tem sido dito ou mesmo falado que é uma ficção médica, o termo gênero, né? Ficção médica e psicológica, devido à amplitude, à variabilidade imensa de gêneros. Bom, considerando aqueles indivíduos com sexo biológico masculino, não é? E que se sentem mulheres e, portanto, querem, né, livrar-se das características, né, do sexo masculino e angariar as características do sexo feminino, e vice-versa, não é? Existem várias teorias sobre a origem, né, sobre a causa desse tipo de disforia do gênero. Uma das teorias mais faladas hoje é a Mismatch Theory, onde o cérebro de uma mulher heterossexual é bem semelhante ao cérebro de um homem biológico, né? Transexual, ou seja, de um transexual feminino. Né? É um homem biológico, mas que se sente mulher. Né? E a mesma coisa ocorreria com o caso oposto. Na verdade, embora de fato existam estudos que mostrem alterações, não é? Em córtex pré-frontal, em núcleo basal da estria terminalis, o tálamo, né, o hipotálamo, enfim, existem estudos que não mostram essa correlação, não é verdade? Essa correlação entre o transexual feminino, né, e a mulher heterossexual, ou entre o transexual masculino e o homem heterossexual. Portanto, ainda esses estudos, que são em geral em neuroimagem, não é? Utilizando a ressonância magnética funcional, não é? Nesses estudos ainda estão na sua infância,
né? Ainda estão iniciando, não é? E as conclusões são elusivas. Na verdade, né, segundo alguns pesquisadores, o aspecto biológico é importante, né? O aspecto cerebral, sem dúvida, é importante, né, na gênese da disforia de gênero, mas não só. Né, um conjunto de outros fatores, incluindo psicológicos, sociais, educacionais, se combinam, né, para a geração desse tipo de problema, não é? Que frequentemente, né, se inicia na infância, não é? Mas mais a miúde ainda na adolescência, né? Por quê? Porque quando se inicia na infância, apenas 20 a 30%, não é, se tornam de fato transexuais. Vamos usar este termo, na adolescência ou na vida adulta. Já quando a disforia do gênero aparece na adolescência, não é? Praticamente 90% se tornam realmente transexuais, enfim, né, mantém a disforia do gênero, não é? Na vida adulta. A disforia de gênero não é algo comum, é algo para a medicina raro, né? Para aqueles homens biológicos que se sentem mulheres, né, enquanto gênero, enquanto representação, né, a taxa é de 1, né, para 30 mil pessoas, não é? E aquelas mulheres biológicas que se sentem homens, né, enquanto representação, gênero, enfim, a taxa ainda ela é mais distante, né? É 1 para 80 mil. Não é? Então é bem aparentemente é bem raro. Aparentemente é raro, né? Ou de fato essas pessoas acabam não procurando serviços médicos, enfim, e fazendo os tratamentos, especialmente os tratamentos hormonais por conta própria, o que de fato não é algo incomum, ok? A medicina tem evoluído bastante em relação à disforia do gênero, né? Se nós lembrarmos, né, a década de 80 e o início, né, da década de 90, nós vemos que qualquer procedimento cirúrgico ou mesmo hormonal que tem efeitos irreversíveis era considerado antiético, inclusive para a lei também, para a lei. Não é? Para a lei, inclusive, se houvesse uma cirurgia, né, que na época se chamava redesignação de sexo, não é? Era considerado um crime de lesão corporal de natureza gravíssima. O direito, né, mesmo dentro da sua estrutura binária, né, tem ou não tem, né, é possível ou não, cometeu ou não cometeu, não é? É um fato, enfim. Hoje tem facilitado de uma forma intensa a vida das pessoas que portam a disforia de gênero, né? Então, por exemplo, é possível, né, segundo, né, decisão do STF, uma decisão relativamente recente, que um indivíduo modifique o seu nome, mesmo sem a cirurgia de adequação sexual. O nome mudou, não é mais redesignação de sexo, é uma cirurgia de adequação sexual. Na verdade, o CNJ, né, no ano passado, lançou uma lei em que os cartórios podem realmente mudar o nome, né, o nome de nascença para o nome social de uma pessoa com disforia de gênero, e essa pessoa não precisa, né, ter feito, estar fazendo tratamento hormonal
ou algum procedimento cirúrgico ou algum procedimento estético, e nem tampouco essa pessoa precisa de laudo psicológico ou psiquiátrico para mudança do nome. Enfim, a lei tem facilitado, inclusive, não é, para os adolescentes com disforia de gênero. Existe um parecer do Conselho Federal de Medicina, esse parecer é número 8/13, que apoia o uso de medicação que bloqueia, né, os efeitos da puberdade, né? Isso só pode ser iniciado em adolescentes que começam a desenvolver algumas características sexuais secundárias, como pelos pubianos, enfim, o início do aumento do testículo, não é? Mas não pode em criança, não é? Então, em geral, 12 anos, 11 anos, enfim, é o que se chama estadiamento Tanner 2. Então, existe um parecer, não é? Que foi solicitado pela Defensoria Pública ao Conselho Federal de Medicina, e o Conselho Federal emitiu este parecer. Nós sabemos que parecer não é resolução. Então, o parecer não tem força de lei, não é? Mas, de uma certa forma, respalda, né, aqueles profissionais que tratam adolescentes e que pretendem fazer o bloqueio das características sexuais secundárias em adolescentes com características da disforia de gênero. Quais são essas características? É uma inadequação sexual mesmo, né? Ou seja, o indivíduo ele quer livrar-se das características do seu sexo biológico e adquirir as características do sexo oposto, né? É basicamente isso. É o indivíduo que apresenta essa disforia de gênero, preteritamente chamada de transtorno da identidade do gênero, sofrem bastante, né, com a dificuldade, né, para as modificações físicas, não é? Tanto em termos de estética, hormonal e até cirúrgica, não é? Sofrem com às vezes a falta do acesso a esse tipo a esses tipos de procedimento. O que ocorreu na minha visão é que o papel do psiquiatra ficou muito restrito. Por exemplo, não há necessidade de um laudo para mudança de nome, né? Em termos notariais, não existe essa necessidade, né, de um laudo, né? Não existe a necessidade do tratamento psicoterapêutico para adultos, não é? Para adultos. Os adultos devem, naturalmente, né, ter pelo menos 12 meses de vivência no papel de gênero antes de um procedimento cirúrgico, não é? De adequação sexual. Então, 12 meses. Mas não há a necessidade mais, como era previamente, de psicoterapia. Isso segundo as normas da Associação Mundial Profissional para o Tratamento Trans, né? Também chamado WPATH, World Professional Association for Transgender Health. É uma associação importante, forte, que inclui membros e pesquisadores da área do mundo inteiro, né? Eu cito
dois grandes pesquisadores dessa área, que é a Peggy Cohen-Ketenis, que trabalha na Holanda, e o professor Eli Coleman, que trabalha nos Estados Unidos. Então o papel do psiquiatra ficou bastante restrito, na minha visão, em relação ao manejo, né, daqueles portadores da disforia de gênero. Veja bem que não se foca mais na identidade, como eu falei, né, no início do áudio, focando mais a miúde, mais intensamente, no sofrimento emocional e no sofrimento cognitivo que as pessoas com disforia de gênero acabam passando, né, por tais tipos de sofrimento. Então, quase que despatologizando, né, a disforia de gênero. Nós devemos lembrar que os portadores desta condição têm uma força política, têm realmente uma história, né? Tem uma força, uma história envolvendo vários aspectos culturais, e tudo isso acaba de fato influenciando a postura, né, da realização de diagnósticos, né? Enfim, então o papel do psiquiatra, na minha visão, ficou bastante restrito. Isso é bom? Olha, de uma certa forma, a não necessidade, por exemplo, de um laudo para a mudança do nome, né, do nome dado ao nascimento para um nome social, isso facilita, isso, né, agiliza, né, a vida do portador, do indivíduo com esta condição. Então, eu realmente não acho ruim, né? Agora, é necessário sim, na minha visão, né, a avaliação psiquiátrica e psicológica do indivíduo com disforia de gênero antes dos procedimentos, antes e durante os procedimentos hormonais, e antes e durante e após os procedimentos cirúrgicos. Muitos indivíduos com disforia de gênero, vamos considerar transexuais, vai? Muitos desses indivíduos não querem realizar a cirurgia antigamente chamada de redesignação de sexo, hoje de adequação sexual. Esses indivíduos apenas fazem o tratamento hormonal e os procedimentos estéticos, que incluem procedimentos cirúrgicos também, como redução da cartilagem da tireoide, não é? Como redução de ossos faciais, enfim, né? A feminização facial. Existem clínicas, inclusive, especializadas aqui em São Paulo, que realizam esses procedimentos. Bom, então o papel do psiquiatra em relação à disforia do gênero, na minha visão, ficou restrito a amenizar o sofrimento emocional, não é? O sofrimento emocional desta condição, quando esta condição gera tal sofrimento. Também devemos lembrar que as pessoas que portam a disforia de gênero apresentam altas taxas de comorbidade com alguns transtornos mentais. Então, alguns estudos mostram taxas de 40% de transtorno depressivo, de 38% de transtornos ansiosos, não é?
alguma percentagem que é difícil determinar de transtornos de personalidade, não é? Especialmente a personalidade borderline e a narcisista. Então, essas comorbidades não são, sob quaisquer pretextos ou hipóteses, obstáculos aos procedimentos, né, hormonais, cirúrgicos, né, ou de redesignação de sexo. Esse termo fica bem na minha mente, porque é um termo que a gente usava muito, né, no final da década de 90 e início de 2000, que hoje é a cirurgia de adequação sexual. Então, essas comorbidades, elas têm que ser tratadas, mas elas não são obstáculos, né? Como também não são obstáculos, né, os status, né, de HIV positivo, de hepatite C, né, hepatite B, enfim, nada disso é obstáculo ao procedimento final cirúrgico, né, de adequação sexual. Ok? Então, embora aparentemente o papel do psiquiatra e do psicólogo na minha opinião, pareçam ter sido reduzidos, restritos, na verdade isso ocorreu, né? Como eu falei na minha visão, mas na verdade existem problemas, comorbidades, né? É necessário o acompanhamento pós-cirúrgico, né? É necessário o acompanhamento psiquiátrico durante o tratamento hormonal, né? Enfim, é necessário, né, para avaliar se as mudanças estão adequadas ao que o indivíduo deseja, não é? Para ajudá-lo, não é? Nas dificuldades inerentes a todas essas mudanças na aparência física, não é? Ou mesmo na modificação da voz, né? É importante lembrar o papel fundamental, né, dos fonoaudiólogos, né, no manejo daqueles indivíduos que têm a condição da disforia de gênero ou da incongruência de gênero, não é? O papel é extremamente importante, não só do cirurgião, do endocrinologista, do psiquiatra, do psicólogo, do fonoaudiólogo, do dermatologista, enfim, o indivíduo que porta a condição. Veja bem que eu tomo cuidado para falar condição, né, de disforia de gênero ou incongruência, né, de gênero, além desse indivíduo ser um ser policirúrgico, não é? Policirúrgico, porque são vários procedimentos, não é? Vários, né? E depende realmente, né? Os procedimentos cirúrgicos dependem do sexo biológico, né, desse indivíduo, como, não é? É um indivíduo que necessita de uma equipe multi e interdisciplinar. Então, apesar de eu achar que realmente o papel do psiquiatra foi reduzido, uma vez que não há a necessidade de laudos que comprovem, né, comprobatórios, enfim, da condição, né, de disforia de gênero ou incongruência de gênero para questões notariais, né, por exemplo, o psiquiatra tem sim a sua função no manejo das comorbidades, né, no manejo principalmente das crianças, né, que podem apresentar também a disforia de gênero, né, dos adolescentes, né, enfim, e dos adultos, né, que enfrentam
condições complexas, né, vitais e que precisam de manejo especializado, né, e, como eu mencionei, algumas comorbidades psiquiátricas, né? Essas comorbidades, elas são anteriores ou posteriores à disforia de gênero. Isso é questionável, viu? Isso é questionável. Então, eu prefiro nem comentar sobre isso, sobre as teorias sobre isso, mas muitos desenvolvem a depressão uma vez que apresentam essa disforia de gênero, por exemplo, não é? Mas nada impede que um indivíduo deprimido, não é, apresente, né, posteriormente um quadro, uma situação de disforia de gênero. Então, de qualquer forma, o quadro depressivo, por exemplo, no caso em que eu citei, necessita de cuidados, né, de cuidados de tratamento especializado. Ok? No início do áudio eu comentei sobre a teoria bem vigente da Mismatch Theory, né? Ou seja, da semelhança entre um transexual feminino, né, e uma mulher biológica em termos de cérebro, né, de algumas regiões cerebrais, mas enfim, é importante notar, enfatizar que esses estudos não pretendem encontrar alguma razão para patologizar a disforia de gênero. Muito pelo contrário, não é? Esses estudos pretendem encontrar, né, razões para que o indivíduo que porta esta condição, né, entenda, né, como se deu, né, essa condição. Então não há nenhum objetivo de patologizar, existe o objetivo de informar, olha, isso ocorreu porque, não é? Mas de qualquer forma, esses estudos estão na sua plena infância, os resultados ainda são inconclusivos, né? E são elusivos, ok? Conclusão definitiva. Esses estudos ainda estão na sua infância. Ok? É isso. Espero que eu possa falar pelo menos metade do que eu falei na terça-feira na TV ABP. Abraços!